mais uma vez, nós vamos trazer o Dr. Marcos Grangeiro, que é cardiologista e que tem uma coluna aqui no nosso dia a dia que fala muito bem de saúde toda quinta-feira para todo mundo. Bom dia. Bom dia, Walter. Bom dia, Bia. Bom Hoje dia, seja bem-vindo. Prazer aí, obrigado. Hoje eu tenho o prazer de trazer aqui a doutora Alessandra Pereira. Bom dia, doutora Alessandra. Médica, psiquiatra. Bom dia a todos. Uma alegria poder estar aqui com vocês, Marcos, Bia. E eu tive aqui a satisfação de conhecer Walter hoje. Uma alegria poder estar aqui. Bom dia a todos. Obrigado, Alessandra. Vamos falar sobre saúde mental, né? Bora! É um assunto da moda, não é, Alessandra? Graças a Deus, porque enfim todo mundo resolveu perceber que quando a cabeça não está bem, nada funciona. Isso é verdade. Alessandra, eu vou começar aqui o assunto já trazendo um estudo, um relatório da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, falando sobre a saúde mental, o quanto piorou a saúde mental dos brasileiros nessa pandemia. Eu tenho a impressão que não é só no Brasil, mas ao redor do mundo. A pandemia trouxe também uma pandemia de ansiedade, de depressão, e esses números são alarmantes, né? E para cá, para o nosso contexto do Amazonas, do Pará, onde nós somos transmitidos, e ao redor do mundo também, quais são os números que mais impactam e o que a gente precisa entender nesse contexto da pandemia para que a gente possa prevenir depressão e ansiedade? Na verdade, com a pandemia, nós tivemos um agravamento de tudo que estava oculto e escondido ali no cantinho e as pessoas não estavam se dando muito conta. E a pandemia obrigou todo mundo a olhar para dentro de si, a olhar para dentro do seu lar, da sua família. Muitos lares foram desfeitos, muitas separações na pandemia, né? Porque as pessoas não conviviam, não se relacionavam, então iam empurrando os relacionamentos com a barriga. E muitos se aproximaram também, né? Isso foi fantástico também. E nesse contexto, o que nós precisamos avaliar é que a ansiedade, ela dobrou, triplicou no mundo. Não foi aqui em Manaus, não foi no Amazonas, não foi no Brasil, foi no mundo. E a depressão acompanhou, né? Então todos os indicadores aumentaram. Com esse aumento, o que acontece? Todas as pessoas são quadros graves? Não, mas as pessoas começaram a perceber que aquilo era uma realidade que não dava mais para fugir. Então não dá mais para você fugir de você achar que você não sai de casa porque você está com medo e você está refém e você ainda está recluso por causa especificamente da pandemia, quando quase toda a população já voltou a uma vida normal. Não dá mais para achar que é normal a pessoa ainda ter certa paranoia, medo de contaminação, quando na verdade nós já temos medidas seguras e conhecemos os protocolos de segurança. Então não dá mais para você achar que é normal a pessoa não querer se relacionar com os outros e a pessoa ficar reclusa só assistindo o streaming, né? Sim. Eu não quero falar o nome de nenhum específico, mas as TVs por assinatura, e a pessoa levar uma vida de isolamento social, quando na verdade ela não quer se relacionar porque ela não está bem emocionalmente. Então tudo isso se tornou muito evidente na pandemia. O interessante é o seguinte, a gente conversava ali nos bastidores, né, antes do início aqui do programa, da entrevista, e a gente falava sobre 3 coisas que têm uma relação muito íntima, que é medo, e aí você dizia também que a ansiedade e a depressão, elas andam de mãos dadas. E o que é muito interessante, Walter, Pia, nossos ouvintes, nossos telespectadores também, é que existe uma relação muito íntima. Muitas vezes, a Alessandra estava comentando isso, a depressão é um estado inflamatório. Certo. Há uma descarga de descarga de substâncias que causam inflamação, tal como a Covid, né? Uhum. Então, se a gente imaginar que naquela ocasião a gente teve uma desassistência, eu falo da minha área, a desassistência para os pacientes cardiovasculares, foi absurda. Uhum. E eu imagino que a psiquiatria tenha sido tal qual, né? Porque já é difícil chegar lá na ponta, chegar diante de um médico psiquiatra para que ele possa abordar aquela possível doença, manifestação de uma ansiedade, de uma depressão, né? Como é que a gente consegue hoje orientar, pelo menos aqui, a gente fazendo aqui o nosso papel social, né? A TV, a rádio precisa entender isso do papel social. Aquela pessoa que tem um familiar
ou mesmo aquela pessoa que está nos ouvindo hoje, quais são as orientações que a gente poderia dar a ela para que ela traçasse um caminho para poder buscar, pelo menos um dia, estar diante de uma médica psiquiátrica, de um médico psiquiatra, para que ela pudesse ter uma abordagem correta. O tratamento, a segunda pergunta, pode ser a primeira também. O tratamento da depressão é sempre medicamentoso? Vamos por partes. Primeiro, vamos ver como é que a gente percebe que a pessoa não está muito legal. Então, nós começamos a ter, geralmente, alguns adoecimentos e visitas recorrentes a médicos. Quando é ansiedade, a gente vai muito para o cardiologista, Dr. Marcos Grangeiro. E há manifestações deve de toda receber ordem. lá no Cristal, lá no seu consultório, muitos pacientes que chegam com taquicardia, tremor, tonteiro, coração saindo pela boca, e na verdade ele diz assim, olha, acho que seria bom, né? Então a pessoa, ela já chega com muitos exames, ela faz um check-up cardiológico completo. Eu já tirei paciente de mesa que já ia fazer cateterismo. Então, assim, situações realmente absurdas, né? E aí o paciente começa a fazer paciente jovem, geralmente, né? Que você não está encontrando o motivo daquele adoecimento nos exames, porque não aparece nada. E aí a pessoa começa a fazer esse rol, né? Essa peregrinação, e na verdade é transtorno de ansiedade. A outra situação que acontece muito frequente, no caso da depressão, também são outras doenças que vão aparecendo, com problemas de pele, de reumatológicos, fibromialgia. A pessoa começa a ter queda de cabelo, a pessoa começa a ter choro, a pessoa começa a ter perda da atividade, cansaço. E existe tanta busca, gente, por vitamina. É muita vitamina, porque a pessoa está cansada. Agora, como que isso se relaciona com a depressão e com a ansiedade? Porque na depressão, nós temos 3 sintomas principais. Quais são eles? Primeiro, a tristeza. Que vai acontecer, mas a pessoa começa a ficar disfarçando e achar... Toda depressão tem tristeza, mas nem toda tristeza é depressão. Exatamente, porque tem muitas coisas que nos deixam tristes. Sim. Mas você ter uma tristeza sem motivo, do nada, e aquilo sempre está te rondando, é esquisito. Agora, só que a pessoa também fica muito cansada. E ela também fica desmotivada. Então, por mais que tenha, assim, uma viagem, um passeio, nós vamos para Paris ver a Torre Eiffel. Na volta, continua. Essa torre é tão alta. Prefiro ficar em casa, acomodada. Vamos pro encontro das águas, vamos nadar com os botos, vamos regionalizar, né? Vai estar quente, é abafado, né? Sim. Então é aquela pessoa que realmente... Verdade. E outra coisa, e você pode conviver com alguém assim no seu trabalho, sabe como? Aquela pessoa que nunca nada presta, nada tá bom, reclama de tudo. Quem é que não conhece alguém assim? Não, e às vezes idoso que reclama de tudo, que nunca nada tá bom, nada presta. Alessandra, às vezes eu pego alguns pacientes, às vezes idosos também, não é só paciente jovem não, que a gente faz uma avaliação cardiológica e percebe que nos exames não há nada que demonstre que aquelas coisas que ela está sentindo estão relacionadas com uma doença do coração. E o que acontece? Quando a gente dá essa notícia de que os exames estão bons, parece que a gente está dando uma notícia ruim. É uma bomba. Então, eu começo a abordar e entender que aquela paciente ela precisa de uma abordagem mais profunda, que o médico, o cardiologista também precisa ter, que é o acolhimento. Então, a gente precisa falar o seguinte, olha, eu entendo que a senhora talvez gostasse que fosse alguma coisa ali específica e um remedinho pudesse tratar. Só que a senhora precisa de uma abordagem mais aprofundada e precisa também ir ao consultório do psiquiatra ou do psicólogo. Porque o que acontece também, às vezes, por que eu falo psicólogo? Porque às vezes uma abordagem mais suave, eles sempre relacionam, e é dos antigos isso, relacionar psiquiatria com loucura. Então, o psiquiatra é o médico do louco, o doutor está me chamando de louca. Não, é necessário que a gente assuma a importância desse profissional no contexto das doenças que a gente aborda hoje. E é importantíssimo. E aí olha, ninguém está escutando, eu vou dar uma dica aqui só pro Dr. Marcos. Ninguém está ouvindo. Que tem uma técnica aqui que é muito importante a gente usar com esses pacientes. É assim, você chega, você vê
que, por exemplo, não tem nenhum resultado negativo nos exames, né? Então você pode ter também um familiar que sempre chega com aquela visão negativista que ele quer o desfecho negativo, né? Aí você diz assim, nossa, que alegria! Que bom, olha que coisa incrível, olha que fantástico. Eu faço isso. Não aconteceu, não tem nada, olha que maravilha, seu coração tá ótimo. Então, a gente faz muito essa técnica, né, com as pessoas, quando elas estão vendo as coisas de uma forma negativa. Então, em vez de você ir lamber a ferida junto e você embarcar naquela onda do negativo, você traz um componente para a pessoa que é o oposto do que ela está esperando. Que aí você vai chorar a pitanga junto, né? Então, você não vai chorar junto, você vai trazer um componente de ver as coisas de uma outra forma. E isso é muito bom quando a gente tem convivência com pessoas negativistas, inclusive no ambiente de trabalho, viu, gente? Isso é uma técnica. Fica aqui, fica a dica. E a questão que você falou, a segunda questão que você falou, né? Que foi do psicólogo. Não existe tratamento psiquiátrico onde não vai haver mudança de como eu me vejo, como eu vejo os outros e como eu vejo o mundo. Porque se eu não modifico a minha forma de pensar, eu vou continuar emocionalmente, psicologicamente doente. Porque existe uma diferença entre psicológico e emocional. Mas isso a gente pode conversar num outro programa, porque para hoje já é muito babado. A gente ainda tem uns 5 minutos aí. 5 minutos aí, um papo muito bom aqui. Então, é primordial os dois andarem juntos, né? Como o doutor fala psiquiatra, meu Deus, eu não tô doida, né? E entra muito a questão da informação, como a gente está fazendo isso, a gente derrubar tabus, né? Sim, perfeito. Você sabe que o papel da mídia, ele é tão importante que uma mídia que oriente adequadamente as pessoas, sem trabalhar em cima de indicadores ou de fatos sensacionalistas, ela consegue reduzir em até 2% o indicador de suicídio num local. Falando em ideação suicida, né, que é o termo correto, aquela pessoa que pensa em tirar a própria vida, né? A gente tem números absurdos aqui em Manaus. Infelizmente, né? Sim. Infelizmente, sim. Desculpe, doutor, esse número cresceu em decorrência da pandemia ou ele já existia? Já era muito, muito elevado. Na pandemia até deu uma reduzida, assim, ou foi porque ficou oculto, ou foi porque realmente deu uma melhorada, né? Mas aí depois, agora voltou e inclusive teve um aumento, mas não foi tão significativo, foi um aumento discreto, mas teve esse aumento. No entanto, a assistência em saúde mental, ela dobrou a busca do atendimento por depressão, insônia e ansiedade. Nós temos que entender o seguinte, quando a gente fala de uma estatística de atendimento, eu não estou falando das pessoas que estão doentes. Eu estou falando daquelas que conseguiram chegar no psicólogo, né? Que conseguiram chegar no psiquiatra. E elas entraram na estatística. Então tem uma demanda reprimida enorme. Muito grande. Que precisa também receber o atendimento, precisa chegar na ponta e receber esse atendimento. Ideação suicida é uma emergência médica, né? A ideação suicida, ela é uma emergência médica pelo seguinte: 98% dos casos onde nós temos uma ideação suicida, existe um transtorno mental de base que precisa ser tratado. E quando essas pessoas são adequadamente tratadas com uma equipe multidisciplinar, onde você faz uma abordagem farmacológica e de psicoterapia, você tem uma remoção, uma retirada, a pessoa tem uma remissão dessa ideia de morte. Então, isso nos traz a seguinte reflexão: se o tratamento faz com que a pessoa não deseje mais morrer, então a gente passa a considerar isso como um sintoma de uma doença. E como doença, precisa de tratamento. A gente precisa aumentar os CAPs, né? Nós temos uma projeção já de uns 10 anos atrás. Explica o que é CAPs. Vamos lá. CAPs é o Centro de Atenção Psicossocial, que tem por finalidade oferecer uma assistência em saúde mental para os quadros crônicos e mais graves. No entanto, nós também precisaríamos ter uma rede de assistência em saúde mental, né, que faz parte de uma rede de atenção com psiquiatras e psicólogos fora dos CAPs também. Então, assistência mental não é só em CAPs, né, é em 2 contextos. E aí os quadros de depressão, de ansiedade, os quadros mais leves vão
para o médico, psiquiatra e psicólogo das policlínicas. E os pacientes com esquizofrenia, transtorno de humor bipolar, crônico, mais grave, residual, vão ser acompanhados por equipes multiprofissionais dentro dos CAPs. Quando você junta tudo isso, você deveria ter em Manaus pelo menos 10 CAPs. 10. Não disse 1, não disse 2, eu disse 10. 4. 4 CAPs. E isso é uma estatística de 10 anos atrás. E as policlínicas deveriam ter, cada uma, se a gente dividir a cidade em 6 áreas, né, metropolitanas, cada zona deveria ter 2 psiquiatras. Então, nós deveríamos ter 12 psiquiatras nas policlínicas e mais 10 CAPs na cidade, para nós termos um atendimento real de toda a demanda. Alessandra, quero te agradecer pela oportunidade aqui de te entrevistar. Não quero agradecer não, que eu estou chateada que já vai acabar. Já está acabando. E eu quero aproveitar esses últimos segundos que nos restam para parabenizar uma figura que é fundamental na assistência à saúde, não somente durante a pandemia, mas foi importante, mas também é importante todos os dias, diuturnamente, que são os enfermeiros. Feliz Dia Internacional dos Enfermeiros. Opa! Bem lembrado, bem lembrado. Bem lembrado mesmo. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor. Eu agradeço. Muito obrigada. Uma alegria ver, doutora. Obrigada. Olha, gente, eu estou muito feliz que eu encontrei pessoas muito queridas aqui. Obrigado. Né? Eu quero agradecer imensamente a todos vocês que ficaram esses minutinhos nos escutando. E tira um pouquinho do seu tempo para pensar em você. Tira um pouquinho do seu tempo para ver como anda a sua saúde mental. E sabe o que você faz em algum momento? Esquece todo mundo e cuida de ti. Obrigado, doutora.